Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53, mas eu iniciarei a leitura alguns versos anteriores no capítulo 52, ou seja, a partir do versículo 13 do capítulo 52, e aí seguiremos a leitura no capítulo 53. Embora sempre temos o hábito de fazer a leitura em conjunto, hoje eu quero ler a palavra e você vai ouvir. Você vai manter a sua Bíblia aberta, seja ela impressa ou depois no formato digital. O texto será projetado durante toda a mensagem, mas eu queria agora, já como introdução dessa mensagem, dizer a você que nós estamos diante de uma passagem, de uma das mais belas passagens das Escrituras, porque ela fala do nosso bendito Salvador, o nosso Redentor. E Deus deu essa visão a Isaías 700 anos antes dela se completar, antes dela de se concretizar. Podem imaginar isso? 7 séculos separavam o profeta Isaías do dia em que o nosso bendito Salvador Jesus subiu ao Calvário e foi pendurado na cruz e morreu em nosso lugar. De lá para cá, já se passam mais de 2000 anos. E nós temos essa verdade registrada nas Escrituras como uma passagem preciosíssima para o nosso coração. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos e a fazer uma viagem comigo. Nós vamos para Jerusalém, mesmo sem sair daqui. E você, ao ouvir a narrativa desse texto, você vai olhar para a cruz. Vai olhar para aquele momento em que o nosso Senhor Jesus estava ali pela via dolorosa, antes mesmo de chegar à cruz, mas carregando a sua cruz, depois de toda aquela humilhação, daquele julgamento terrível, com falsas testemunhas naquela madrugada de quinta para sexta-feira, dos escárnios, da coroa de espinhos, da vergonha, da ignomínia que ele sofreu, até ele ser levado à cruz. Então eu quero que você, de olhos fechados, você, ao ouvir essa leitura, veja o teu Salvador sendo imolado. Veja o teu Salvador te substituindo lá na cruz. Faça isso. Feche os seus olhos agora e ouça a palavra do Senhor. Eis que o meu servo procederá com prudência. Será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de todos os outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso.
Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Este é o servo sofredor. Este é o servo do Senhor, o varão de dores, o Messias prometido, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Aquele que nos substituiu na cruz. Aquele que pagou a nossa dívida. Dívida esta impagável. Nenhum de nós aqui conseguiríamos quitar a dívida perante o Altíssimo, mas Ele levou sobre si. E como vamos ver agora na narrativa desse texto poderosíssimo, maravilhoso, porque é a palavra de Deus. E já ouvimos isso várias vezes, mas eu vou repetir, porque a ideia que me vem à mente é que Isaías, recebendo aquela visão, 700 anos do cumprimento deste feito, é como se ele estivesse vendo a cena, como se ele estivesse pintando um quadro, e não falta nenhum detalhe nesse quadro, nessa cena, porque ele vai mostrando o que fizeram com o nosso Salvador. Por que é que Jesus veio a este mundo? Qual era a sua missão? Por que é que Jesus sofreu todas as suas afrontas e humilhações? Por que fizeram isso com Ele? Porque Ele é o nosso Redentor. Isaías, certamente usado por Deus para falar inicialmente aos primeiros destinatários desse texto, ao povo de Deus, ao povo de Israel, um povo que infelizmente trocou o Senhor por outros deuses, o povo que não confiava em Yahvé, o povo que fazia aliança com outros povos. Deus levanta o profeta Isaías para denunciar o pecado de Israel, para falar do juízo de Deus sobre Israel, mas também para falar da esperança do servo de Deus.
do Emanuel, do Deus conosco, que veio habitar entre nós. Você já ouviu agora que eu acabei de ler, mas certamente em outro momento da sua caminhada cristã, você já fez a sua devocional nessa passagem. Mas este é um texto das Escrituras e deveríamos fazer isso com toda a Bíblia, mas particularmente falando nessa noite desta passagem, este é um texto que não podemos ler com pressa. Este é um texto que você não pode ler atropelando as palavras, porque em cada palavra desta profecia tem uma mensagem. E eu não conseguirei nessa noite, em 45, 50 minutos, expor toda a riqueza de Isaías 53. Mas aquilo que Deus falar comigo e com você nessa noite é o suficiente para você sair daqui dizendo: glória a Deus, bendito seja o nosso Deus, obrigado, Senhor, por tamanha salvação, pela minha redenção, por o Senhor ter pagado os meus pecados, por o Senhor ter cancelado a minha dívida e pagado lá na cruz. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso substituto. É interessante que eu li alguns versos que antecedem o capítulo 53, mas eu quero, iniciando com o versículo 1, mostrar que o povo que recebia essa profecia inicialmente, o povo de Deus, o povo de Israel, o povo ouviu uma pergunta, e a pergunta dizia: quem creu em nossa pregação? Quando Deus chama Isaías, e está registrado isso no capítulo 6, e depois da experiência que Isaías tem, da visão gloriosa de ver o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, daquela visão maravilhosa dos serafins voando, cobriu com 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os olhos e com 2 voavam, e eles falavam ao redor do trono: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando Isaías contempla essa glória, ele percebe imediatamente a sua pecaminosidade, a sua iniquidade, e ele grita: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Mas Deus perdoou os pecados, tocou nos lábios do profeta e disse: eis que a tua iniquidade foi tirada. E imediatamente Deus chama e diz: quem há de ir por nós? A quem enviaremos? E Isaías prontamente, tocado por Deus, porque a gente só pode dizer isso para Deus quando o Espírito Santo toca em nós, ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas se você continua a leitura do Isaías 6, você verá que ele vai pregar e ninguém vai ouvir. Se nós fôssemos medir o sucesso, e eu coloco isso entre aspas, porque essa palavra é perigosíssima, mas se fôssemos medir o ministério de Isaías, falar assim: nossa, pregador fraco, ninguém escuta ele. Ele prega e as pessoas dão de ombro, as pessoas não prestam atenção na sua mensagem, mas Deus já tinha dito: você falará e eles não vão crer. Eles darão de ombro, eles não vão obedecer, eles não vão observar o recado do Senhor. E aqui o capítulo 53 começa com essa pergunta: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Uma informação apenas para conhecimento dos irmãos: algumas pessoas tinham dificuldades quando ele fala do meu servo, conforme aparece aí no versículo 13, embora na nossa língua portuguesa o servo está com S maiúsculo, demonstrando que não é um servo qualquer, mas alguns achavam que a palavra meu servo pudesse ser alusiva ao povo de Israel, porque em alguns momentos na Bíblia é assim que aparece. Outros achavam que esse meu servo era o próprio profeta Isaías. Aliás, lembram quando Felipe se aproxima da carruagem do etíope, Atos capítulo 8, e quem é que está lendo Isaías 53? O etíope. Ele está voltando para a terra dele e ele tem aquele momento em que Deus ordena a Felipe: aproxima-te deste carro, fala com ele. E a pergunta que Felipe faz ao etíope, qual foi? Entendes o que está lendo? E qual foi a resposta do etíope? Como eu poderei entender se ninguém me explicar? Convida Filipe a subir na carruagem, e agora Filipe, a partir desta passagem, ele apresenta o plano de salvação, ele apresenta Jesus para aquele etíope. Mas antes mesmo, o etíope faz uma outra pergunta, ele fala assim: de quem o profeta está falando?
O profeta está falando dele mesmo, ou seja, de Isaías, ou ele está falando de uma outra pessoa? Nós todos aqui sabemos de quem o profeta está falando. Não há dúvida nenhuma sobre nós de que esta profecia já se cumpriu, louvado seja Deus, e essa profecia é direta ao nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso Redentor. E é por isso então que o texto caminha. E aí algumas metáforas, algumas palavras são utilizadas nesse texto para mostrar para nós aquilo que você certamente, enquanto eu estava lendo o texto e você projetando a sua mente, vendo o nosso Senhor Jesus sendo cuspido, humilhado, com aquela cruz de espinho sobre sua fronte, indo na via dolorosa em direção ao monte do Gólgota, você viu o Senhor Jesus morrendo na cruz no meu e no seu lugar. Você vê aqui a palavra de Deus no verso 2 dizendo: porque ele foi subindo como um renovo, como uma raiz de terra seca. Tenta imaginar uma planta que nasce no deserto, com pouca água ou sem água alguma, ela cresce feia, mirrada, não tem beleza nela, e o profeta usa essa figura para dizer: assim era ele. O texto em que nós já lemos, no capítulo 52, verso 14, diz assim: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Há quem diga, e eu acho um pouco forte, mas vou usar essa palavra, que na cruz, por causa do meu pecado, do seu pecado, do nosso pecado, o nosso Senhor Jesus se transformou num monstro. Ele ficou horrível. Horrível. Porque ele se fez maldito por nós. Ele recebeu todo o cálice da ira de Deus. E esse texto vai mostrar isso para nós em outros momentos na sequência. Não havia beleza nele. O texto fala para nós aqui no versículo 2 do capítulo 53, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. E aí, amados, começamos a lembrar do início do ministério de Jesus. João capítulo 1, João registra assim: e veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Os seus o desprezaram. E aqui é interessante que o profeta, lembre-se sempre disso, 700 anos antes de acontecer a profecia, e Deus é maravilhoso, porque Ele é fiel, e Ele cumpre a palavra, todas as profecias do nosso Senhor Jesus, da encarnação, do advento de Jesus, do seu ministério, do seu sacrifício vicário, da sua morte, da sua ressurreição, todas as profecias do Antigo Testamento se cumpriram. E esse texto então diz, irmãos, que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E ele é ainda hoje desprezado. Não por nós, mas o mundo continua desprezando Jesus. O mundo continua rejeitando Jesus. O mundo continua zombando de Jesus. Por isso, irmãos, certamente você não aceita isso e eu também não. Certa feita no colégio, coisa de jovem, de adolescente, um colega de classe zombou de Jesus na minha frente, encenou uma cena do Novo Testamento, escarnecendo de Jesus. Eu disse a ele: não faça isso. Eu confesso, irmãos, que naquela hora a vontade era de brigar com aquele meu colega, de dar um soco nele, porque eu falei: olha, xinga minha mãe, fala palavrão comigo, mas não faça isso com Jesus. O mundo despreza as festas da carne, personagens são colocados expondo o Senhor Jesus. Isso, irmão, já acontecia há muito tempo. Ele era desprezado. Os homens escondem dele o rosto. E o texto diz que ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. E aí vem aqui já mostrando quem é esse nosso Salvador. Ele é o homem de dores, e o que sabe o que é padecer. Os homens escondem dele o rosto. Ele era desprezado. Só que é interessante agora o que Isaías faz.
Todos nós vamos ser incluídos nesse grupo terrível que oprimiu e que envergonhou e que desprezou Jesus. Ele vai e diz assim no finalzinho aí do versículo 3: e dele não fizemos caso. Nós também desprezamos Jesus em algum momento da nossa vida. Nós também fomos cúmplices de muitas piadas maldosas, de coisas terríveis que fizeram com o nome do nosso Senhor Jesus, com a pessoa do nosso Senhor Jesus. Mas mesmo assim, Ele não deixou de cumprir a vontade do Pai. Nós sabemos que Deus é imutável, é um dos seus atributos. Você já parou para pensar? E eu sei que isso é um exagero, mas só considere um pouco. Se Deus mudasse de opinião e de ideia como nós mudamos, e Deus falasse assim: Jesus, meu filho, esse povo não merece, não vai mais para a cruz, chega, eles vão perecer, já estão condenados, já estão indo a passos largos para o inferno, eu não quero que você passe por essa humilhação, basta, meu filho, eu vou recolher você. Você já parou para pensar se Deus tivesse feito isso? Primeiro que nós nem estaríamos aqui agora. Não existiria essa igreja. Eu já teria perecido, você já teria perecido. Mas bendito e louvado seja o nosso Deus, que mesmo Jesus lá no Getsêmani, orando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é: vá, meu filho, vá para a cruz, sofra, meu filho, todo tipo de escárnio. Essa é a missão que nós combinamos na eternidade. Vá para a cruz, por aqueles que eu te confiei, por aqueles que eu te entreguei. Essa é a nossa história, irmãos. Não é só a história do varão de dores, do servo sofredor, é a minha história, é a sua história, porque nós estávamos lá na cruz. O texto continua: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Falamos disso semana passada. A humanidade está enferma. A maior enfermidade que assola a humanidade é o pecado. Outrora nós também estávamos com essa doença mortal, mas fomos alcançados pela maravilhosa graça, e Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. E pela graça nós fomos salvos, mediante a fé. Isso não veio de nenhum de nós, é dom de Deus. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Eu quero que agora, na continuação desse texto, preste atenção. O texto já falou muita coisa até aqui, mas o que Ele fez por você, o que Ele fez por nós, o que Ele fez pelos seus escolhidos. O texto diz já no verso 4: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores Ele levou sobre si. Tem gente que tira esse texto do contexto, e tem gente que diz que Jesus está falando aqui de cura física. É claro, irmãos, que você e eu sabemos que as enfermidades que assolam a terra, as pandemias, as epidemias, as doenças que são diagnosticadas e muitas vezes não tem cura diante de um médico, todas são o quê? Efeitos colaterais do pecado. Tudo por causa da queda, por causa do homem que está separado de Deus. É claro, eu creio que o nosso Senhor Jesus, Ele está nos restaurando e todas as coisas serão restauradas. Mas Ele está falando aqui, irmãos, não de algumas enfermidades que podemos desenvolver nessa terra. Ele está falando da maior de todas as enfermidades, da maior dor que pode existir no coração de um homem: a ausência de Deus, morte espiritual, separação, pecado. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos como ferido de Deus, aflito e oprimido. Mas tem mais coisa que o texto diz: mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O que é traspassados aqui? Ele foi perfurado. Atravessaram o corpo do nosso Senhor Jesus, os cravos em suas mãos, o cravo nos seus pés.
a lança que o fere de lado, a coroa de espinhos na sua fronte. Ele foi traspassado. Por quê? Pelas nossas transgressões. Moído. Tem algum aparelhinho na sua casa que tritura alimento? Quando você quer fazer uma coisa rápida, ela que você joga lá dentro daquele mixer, já viu, né? Porque antigamente tinha carne de moer, né? Maquininha de moer. Isso daí já ficou na história, né? Eu já moí muita carne para minha mãe, mas hoje acho que nem tem mais esse aparelhinho, a não ser que você vai lá no açougue e peça para moer meio quilo de carne. Você já viu como é que é aquela máquina do açougue? O açougueiro vai lá, corta uma peça da carne e joga dentro assim, sai tudo moído. Aí ele pega de novo e joga novamente para triturar um pouquinho mais. A ideia é esta: o nosso Salvador, ele foi triturado, moído, esmagado. Isso que o meu pecado e o seu pecado fez com ele. Por isso, irmãos, que nós precisamos parar de murmurar. Para de reclamar da vida. Para de dizer que está difícil. Eu sei, meu irmão, a luta é grande, mas alguém aqui já sofreu mais do que o nosso Senhor? Alguém aqui é capaz de dizer que existe dor mais forte do que essa? Eu só estou aqui pregando essa palavra, não porque eu sou melhor do que você, ou porque eu tenho alguma vantagem, é porque essa palavra, ela alcançou a minha vida, ela me transformou, e eu só estou aqui porque Ele foi moído pelos meus pecados, e pelos seus também. Agora é interessante que o versículo vai trazer aspectos positivos que essa sua morte vicária trouxe para nós. Ele foi traspassado, sim, pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Ele. Essa paz que você desfruta, meu irmão, minha irmã, teve um preço. O preço do sangue. O preço da cruz. O preço do escárnio, da humilhação do nosso Senhor Jesus. Você está em paz? Você tem paz? A despeito das guerras, a despeito dos conflitos, a despeito das lutas que você possa estar enfrentando, você está em paz. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Você está em paz? Essa paz foi comprada lá na cruz para você. O texto diz então que você está vivendo nessa paz, porque Ele levou as nossas iniquidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora eu quero que você leia comigo. Vamos projetar o texto. Versículo 6. Essa aí é a nossa condição antes de Cristo. Pode ser que tenha alguém aqui nessa noite que ainda não conhece Jesus. Com todo respeito, meu amigo, minha amiga, essa é a sua condição. Mas Jesus te ama. Ele quer transformar a sua vida. Vamos ler juntos o verso 6? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Tem coisa melhor para você ouvir nessa noite? Tem algum problema que você está enfrentando, meu irmão? É possível. E longe de estar subestimando a sua dor, a tribulação que você está enfrentando na sua família, com alguém que você ama, ou você mesmo esteja enfrentando, passando pelo vale da sombra da morte, pelo vale da prova. Mas, meu querido irmão, erga a sua cabeça. Minha querida irmã, erga a sua cabeça, porque você foi alcançado por essa maravilhosa graça. Nós estávamos desgarrados, nós estávamos longe, era uma ovelha perdida, longe do aprisco do Senhor. Ele veio ao nosso encontro, e Ele substituiu-nos na cruz, porque tudo aquilo que está acontecendo com o nosso Salvador, Ele não merecia passar por aquilo. Eu merecia, você merecia, mas Ele não. Louvado seja Deus, Ele fez isso por nós. O texto continua relatando para nós esse quadro terrível. Verso 7. Ele foi oprimido e humilhado,
Vamos lembrar alguns episódios que aconteceram lá em Jerusalém, naquelas horas que antecedem a sua crucificação. Colocaram uma túnica nele, cravaram na sua fronte a coroa de espinho. Você não é o rei dos judeus? Declara. Diante das autoridades, ele teve que dizer: você é o Cristo ou não é? Ele ficou mudo. Não abriu a boca. Duas metáforas são usadas aqui. Diz que ele foi levado como um cordeiro para o matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. É verdade que naquela madrugada, de quinta para sexta, após ele ter estado com os discípulos, celebrado a Páscoa, instituído a ceia, ele vai para um local retirado, leva para alguns apóstolos, ele ora sozinho, ele pede que Pai afaste o cálice, mas ele também se submete à vontade de Deus, e de repente chega Judas Iscariotes com aqueles homens para prender Jesus. Jesus não ofereceu nenhuma resistência. Ele até chega a dizer assim: eu sempre estou entre vocês, por que vocês não me prenderam antes? Eu nunca fugi. Qualquer um de nós aqui em sã consciência disser assim: ó, não passa naquela esquina ali que tem um cara ali te esperando para te pegar. Você vai fazer o quê? Você vai passar por outro caminho. Pois Jesus foi indo em direção aos seus algozes. Jesus foi indo em direção àqueles que haveriam de executá-lo. Por que ele não desviou? Por que ele não fez outro caminho? Porque ele veio para este fim, a cruz. A cruz era o destino final. Ele não abriu a boca. Ainda teve um julgamento terrível naquela madrugada. Versículo 8 diz que por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Ele foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Irmãos, levaram Jesus para a casa lá do sumo sacerdote. Eles forjaram algumas testemunhas. A história não colava. Não, isso aí não vai dar certo. Eles tinham que ter um álibi, eles tinham que ter um motivo para depois levar Jesus para Pôncio Pilatos, para depois ficar aquele jogo, e leva Jesus para Herodes, e Herodes devolve para Pilatos. Até uma coisa linda aconteceu no dia daquele julgamento falso e hipócrita que fizeram com o nosso Senhor Jesus. Você já deve ter lido isso em algum evangelho. Quando Herodes devolve para Pilatos, aquela história, né? Eu não quero cuidar desse caso, e Pilatos ainda covardemente vai lavar as mãos. A Bíblia diz assim, só que a gente lê tão correndo que não presta atenção. Herodes e Pilatos estavam brigados. Tiveram uma desavença. Sabe o que aconteceu com Herodes e Pilatos depois que Jesus ficou que nem uma bolinha de ping-pong? Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Está escrito lá assim: e Herodes e Pilatos se reconciliaram. Mas Jesus nem tratou desse assunto, mas não precisava tratar. Só a presença de Jesus tocou no coração de um, tocou no coração do outro, e eles fizeram as pazes. Não parece estranho? Mas Jesus faz isso. Jesus, ele é capaz de pegar dois inimigos mortais que não se veem, não se suportam, não ficam no mesmo ambiente. Jesus entra no meio e diz: eu sou a paz, eu sou a ponte. Porque ele veio nos reconciliar com Deus, mas nos reconciliar também das nossas mazelas aqui nessa vida. O texto continua. Verso 8 diz: porquanto ele foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Já estamos vendo agora Jesus na cruz. Tentaram até adiantar a morte de Jesus, porque já estava entrando o sábado. Vocês sabem que no horário do judeu, 6 horas da tarde já encerrava o dia e começava o sábado. E eles não podiam deixar aqueles homens na cruz. Foram lá e quebraram as pernas de um bandido, o outro bandido, e quebraram as pernas. Quando eles chegaram para fazer isso com Jesus, ele já estava morto. Porque está escrito também que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. A palavra de Deus não falha. Deus cumpre cabalmente cada detalhe.
Porque antes mesmo, nas últimas palavras de Jesus na cruz, houve um momento em que ele sentiu aquela solidão que durou alguns segundos, alguns minutos, quem sabe. Ele bradou: Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquela hora, onde é que estava o Pai? O Pai que sempre esteve com Jesus, o Pai que andava ao lado do seu filho, o Pai que 2 vezes disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Aonde está o Pai? O Pai está com o cutelo na mão. O Pai vai imolar o próprio filho e vai sacrificar o próprio filho, por minha causa, por sua causa. Esse é o nosso Salvador. Você só está aqui, meu irmão, minha irmã, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele estava assim no meio de 2 salteadores? Estava. Não tinha cometido crime algum. A pena capital era a morte de cruz. Uma vergonha, judeu então, porque estava escrito na Bíblia: todo aquele que for pendurado no madeiro será o quê? Maldito. Crucificaram o nosso Senhor no meio de 2 salteadores. Um deles ainda, quebrantado por Deus, reconhece: nós ainda estamos aqui porque merecemos, nós cometemos crimes, nós estamos pagando pelos crimes cometidos, mas esse homem não fez nada. E ainda disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou o que para ele? Agora é tarde, meu filho, estou crucificado. Por que você não fez isso antes? Você teve tantas oportunidades, deixou para essa hora. Jesus disse isso para ele? Falou: é agora, meu filho. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mas o outro zombava: você é filho de Deus mesmo? Salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Desce da cruz, desce da cruz. Por que Jesus não desceu da cruz, irmãos? Por que Jesus não mandou uma legião de anjos vir socorrer ele naquela hora? Porque se Jesus desce da cruz, Satanás ia dar gargalhada, Satanás ia falar: eu consegui derrubar Jesus. Mas ele foi para a cruz para esmagar a cabeça da serpente, para cumprir Gênesis 3,15. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor. E o verso 10 ainda diz que tudo isso aconteceu dentro do conselho da vontade do Pai. Eu vou falar isso com calma, para não parecer que o nosso Senhor Jesus aqui foi sarcástico e irônico com seu Filho amado. Não, irmãos. A tradução que esse texto traz assim, verso 10: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Não é agradar no sentido que a gente usa na língua portuguesa, porque a palavra agradar para nós é uma coisa boa, não é? Não é que Deus diz assim: vou matar meu filho agora, eu vou sacrificar o meu filho agora. Não foi assim. Mas foi a vontade soberana de Deus. Nós temos um exemplo na Bíblia de um pai, de um único filho, que amava demais aquele filho. O nome dele é Abraão. E Deus falou assim: eu quero teu filho, teu único filho a quem amas, sacrifica Isaque para mim. Já preguei sobre isso aqui. Você sacrificaria o seu filho? Se Deus pedisse o seu filho nessa noite? Não, pastor, mas sabe, é figurado, né, pastor? Você acha que Deus vai pedir meu filho no altar? Você acha que Deus vai mandar eu subir no monte e sacrificar meu filho? Mas ele não fez com Abraão, por que ele não pode fazer com você? Você é mais bonzinho do que Abraão? Você é melhor do que Abraão? Você já ofereceu seu filho no altar de Deus? Sua filha no altar de Deus? Mas naquele dia, o menino achou estranho. Já era um rapaz. Ô pai, aqui está o fogo, a lenha e o cutelo. E o cordeiro, papai? Cadê o cordeiro? O que Abraão ia falar? É você, meu filho. Você é o cordeiro. Ele falou assim: Deus proverá para si um cordeiro. Naquela hora, aquela palavra de Abraão estava sendo uma palavra profética. Chegou a hora. No caso de Abraão, quando ele ia imolar Isaque, o anjo bradou: não faças isso, Abraão, você passou no teste. E estava lá um animal preso no chifre entre os arbustos. Ele substituiu Isaque. Aquela ovelha, aquele animal que estava preso ali, estava tipificando alguém que ia substituir eu e você um dia. Jesus na cruz. Mas agora aqui, irmãos, ninguém substituiu Jesus. O pai está com o cutelo na mão. Jesus sentiu a solidão na cruz. Foi algumas frações de segundos, mas foi o suficiente para Jesus gritar: Deus meu, Deus meu,
por que me desamparaste? O cálice da ira de Deus foi derramado sobre o nosso Senhor Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Ele pagou o escrito de dívida que era contra nós. E fomos transformados pelo poder do Evangelho. Quantos homens e mulheres ao longo da história, nesses 2000 anos, já o encontraram com Jesus? Irmãos e irmãs que já descansam na eternidade. A nossa geração aqui hoje, certamente muitos outros irmãos nossos em Cristo que professam a fé em Jesus estão espalhados por todas as partes do mundo. Mas ainda há muitos que serão alcançados com esta pregação, a mensagem do Evangelho, Cristo crucificado, morto e ressurreto. Essa é a mensagem do Evangelho, nós não podemos pregar outra. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Mas aí olha só, irmãos, depois que o Senhor cumpre a sua missão, isso vai acontecer e já aconteceu. Verso 10 diz: quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Verso 11: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, mas ele vai ficar satisfeito. Ele não vai ficar revoltado. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre quem? Sobre ele. Por que nós estamos aqui? Por que é que você existe? Eu volto a reiterar o que eu falei há pouco. Talvez você esteja passando por alguma luta. Deus pode restaurar essa sua situação, Deus pode reverter este quadro, Deus pode visitar você ainda nessa noite, nessa semana, para mudar esse momento difícil que você está passando. Mas ainda que isso não aconteça, não porque Ele não pode, Ele pode, todas as coisas Ele pode, Ele é o Deus do impossível. Mas você já tem a maior de todas as bênçãos que você não merece, a salvação em Cristo Jesus. Eu já contei isso aqui numa ocasião, visitando uma irmã com esclerose múltipla. Aos poucos ela foi perdendo os movimentos e hoje ela está numa cadeira de roda. E no dia que eu fui orar com aquela irmã, ela estava gemendo de dor na cadeira de rodas. Ela falou assim: está doendo, pastor, muito. Claro que eu queria levantar dessa cadeira de roda. Mas eu quero dizer uma coisa para o senhor, pastor: eu não troco a minha salvação em Cristo Jesus pela minha cura. Eu prefiro morrer nessa cadeira de roda, continuar gemendo de dor, mas eu não vou negar o meu Senhor, porque Ele deu a vida dele no resgate da minha. Não importa se eu não vou ser curado, se eu não vou ser curada, se eu vou continuar passando por lutas e dissabores nessa terra. Eu sou o homem mais feliz da terra, eu sou a mulher mais feliz da terra. Jesus é o meu Senhor. Não existe nada que possa substituir o que Cristo fez por nós na cruz. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto, resumindo tudo o que já lemos aqui, derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Deus deu essa visão para Isaías 700 anos antes dele ver o seu cumprimento. A Bíblia diz que alguns irmãos do passado, entre eles o Isaías com certeza, que não viram o cumprimento da promessa, mas de longe eles acenavam. Nós também não estávamos lá no sentido real. A nossa geração vem muito tempo depois. Já nos separam 2000 anos, mas nós também cremos que um dia o nosso Senhor Jesus foi levado ao Calvário
Ele foi humilhado, ultrajado. E Ele padeceu em nosso lugar. E hoje nós temos vida nele. Porque Ele é o varão de dores. O servo sofredor. O nosso Redentor. Faça um exercício essa semana. No calendário é chamada de Semana Santa. Mas para nós não precisaríamos desse calendário para lembrar da história de Jesus. Precisaríamos? Precisaria ter um domingo, uma sexta-feira chamada Sexta-feira Santa? Não, todo dia. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, o que está escrito lá em 1 Coríntios 11? Porque todas as vezes que comerdes o pão e bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós já ceamos, vamos cear no próximo domingo de manhã, lembrando do que Cristo fez na cruz por nós. Essa é a sua história. Um dia Jesus te substituiu. Glorifique a Deus por isso. Bendito e exaltado seja o nosso Deus, porque nele temos vida, remissão de pecados. Fomos religados ao Pai. A parede que nos separava do Pai foi derrubada na cruz e nós temos livre acesso à presença do Pai, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu pelo seu sangue. Eu quero desafiar você essa semana a escolher um dos 4 evangelhos, talvez Mateus e Lucas, porque são os que mais dão detalhes da última semana de Jesus. Marcos é mais sucinto. João, ele trabalha alguns aspectos, também temos lá os últimos capítulos, mas ou Mateus ou Lucas, com os últimos capítulos de João, vão te ajudar a entender o que aconteceu com Jesus a partir daquele domingo que ele entrou montado naquele jumentinho. O que aconteceu? Você consegue fazer isso? Você vai lendo as escrituras e vai vendo Jesus no templo, virando as mesas dos cambistas, Jesus olhando a oferta da viúva pobre, Jesus indo para a casa de Lázaro e Maria em Betânia. Você vai vendo muitas coisas acontecendo, até que Jesus ceia com os discípulos naquela casa. Prepara, anuncia que Pedro vai negar, diz que um deles vai trair, institui a ceia, vai para o Getsêmani e passa uma madrugada em oração, é preso de uma forma covarde, é julgado na calada da noite. E quando o dia amanhece naquela sexta-feira, ele está indo pela via dolorosa, carregando a sua cruz. Um dos evangelhos diz que um homem chamado Cirineu foi chamado às pressas para ajudá-lo, porque Jesus já estava muito fraco. Ele foi colocado sobre aquela cruz. Cravaram em suas mãos e nos seus pés, o levantaram, puseram uma placa escarnecendo: este é o rei dos judeus. E ficaram zombando dele. Sabe qual foi a primeira palavra que Jesus falou na cruz quando olhou a multidão? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Sabe o que o povo judeu falou na presença de Pilatos, quando Pilatos queria soltar Jesus? Ele não fez nada, eu não achei nada de errado nesse homem, queremos Barrabás, queremos Barrabás. Teve uma hora que o povo disse assim: caia o sangue dele sobre nós. O judeu não sabe o que falou naquele dia. Aquela região do mundo está sofrendo tudo aquilo, não é à toa não, viu gente? Eles não sabem onde eles se meteram. Mas o evangelho também é para o judeu. Eles precisam reconhecer que aquele era o Messias, e que eles zombaram, que eles escarneceram. Bendito seja o nosso Deus, que nos deu Jesus como nosso Redentor. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém.